Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Hoje eu vou compartilhar sobre o segredo da fecundidade. Quantos aqui creem na bênção do Senhor na sua vida? Quantos aqui creem que o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus? Nós literalmente nesse primeiro domingo do mês de julho, nós estamos começando o nosso segundo semestre. E eu creio que vai ser o melhor semestre da sua vida. Está começando o melhor tempo de Deus sobre você, sobre a sua casa, seus negócios, seus estudos, tudo quanto você fizer, você vai ser abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer que eu já orei, eu tenho orado por isso, eu tenho orado pela frutificação, pela bênção do Senhor sobre a sua vida. E hoje eu creio que o Espírito Santo vai trazer luz, revelação, Ele vai trazer entendimento para você, em nome de Jesus, amém? Eu estou te contando isso porque você precisa entender, nós estamos inseridos no propósito de Deus. Você e eu, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos abençoados. Todos nós, preste bastante atenção. Nós nascemos para crescermos e frutificarmos. A frutificação, a bênção do Senhor é para nós. Você vai ver que desde o começo o Senhor sempre liberou uma palavra de bênção. Lá no começo ou nos recomeços do Senhor, Ele recomeça sua obra abençoando. Pastor, por que você está me falando isso? E aqui abre um parênteses, na sua revista nós iríamos ministrar essa palavra. Pastor Aloysio, no domingo passado, ele deu uma pincelada a respeito das 7 dispensações. E hoje nós iríamos ministrar e iríamos construir algo para os irmãos. Mas aprove o Senhor, eu creio que é tudo da parte do Senhor, liberar uma palavra de bênção para o segundo semestre. Alguém pode dizer amém? E nós falamos aqui a respeito das 7 dispensações na última semana. E eu te mostrei aqui, e eu quero literalmente trazer um pouquinho mais de luz para você hoje. Eu estou te falando porque quando Deus foi começar com o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Ele começa abençoando o homem. A palavra de Deus diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Observe que na primeira dispensação, quando Deus introduz o homem na terra, Ele começa abençoando o homem. É isso que estava no coração de Deus. O propósito de Deus para o homem é que o homem fosse abençoado. Alguém pode dizer amém? Isso vai acontecer de novo lá na segunda dispensação. Pastor, quando isso aconteceu? Lá em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 1. Você deve lembrar, Deus, Ele vai começar com Noé e a sua família. Ele então traz o dilúvio e Ele separa apenas a família de Noé. E qual que é a palavra que Ele libera para Noé e sua família? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Observe a bênção de Deus sendo liberada mais uma vez. Eu estou te contando porque essa mesma bênção se estende a nós. Essa mesma bênção é liberada na terceira dispensação. Alguém pode falar: pastor, como assim? Perdão, na terceira não, na quarta dispensação, quando o Senhor chama Abraão. Porque lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver o Senhor chamando a Abraão, no versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela, fala para ela: se tu uma bênção. Fala para ela: você é abençoado. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos. É uma promessa para nós. Quando você vê lá em João capítulo 3, versículo 16, na dispensação da graça, você vai ver o Senhor se manifestando sobre nós.
E a Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem a vida eterna. Essa é a graça, essa é a bênção de Deus. Alguém pode dizer amém? Quantos aqui são abençoados em Cristo Jesus? Não, vou perguntar mais uma vez: quantos aqui são abençoados em Cristo Jesus? Aleluia! Essa é a bênção para nós. Essa é a bênção do Senhor. Eu estou te contando porque a vontade do Senhor é que você cresça. A vontade do Senhor é que você multiplique em todas as áreas da sua vida. Preste atenção, você foi chamado da parte de Deus para frutificar, para ser abençoado. E eu digo mais: se você é um líder na casa de Deus, você vai crescer muito nesse segundo semestre. Sua célula vai crescer, sua célula vai multiplicar. Alguém pode dizer amém? Mas você sabe, eu terminei o culto da semana passada falando sobre isso. Eu liberei uma palavra na semana passada e eu quero relembrar você. Eu terminei dizendo: e é só o começo. Vira para a pessoa do seu lado, fala para ele, fala assim: e é só o começo. Deus vai fazer muito mais. Estou te contando porque a palavra do Senhor para nós, para esse tempo, é essa. Nós estamos começando um novo tempo para nós como igreja. Alguém pode dizer amém? Estou te contando porque a vontade do Senhor é que você receba cura. A vontade do Senhor é que você receba revelação. A vontade do Senhor é que você receba unção, que você volte a frutificar, que você volte a desfrutar da bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu vim aqui hoje literalmente para te contar o segredo da frutificação, da fecundidade. E a Bíblia, ela narra uma história que é muito interessante, e eu quero compartilhar justamente sobre essa história com você. Eu quero te mostrar o segredo da fecundidade. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. A Bíblia narra a história de uma cidade que foi amaldiçoada. Há 300 anos antes, ela tinha sido amaldiçoada por Josué. Josué tinha liberado uma palavra de maldição. Pastor, por que você me começa a ministração de hoje contando sobre isso? Eu estou te contando porque tem muita gente que ainda vive preso a uma palavra de maldição. Tem muita gente que está vivendo no tempo da graça, preso a maldições hereditárias, presos a maldições liberadas sobre a sua vida. Tem muita gente que ainda não crê na bênção de Deus sobre você, não crê que cessou esse tempo de maldição. E eu louvo a Deus por essa noite, eu louvo a Deus por esse tempo, porque eu creio que hoje o Senhor vai trazer luz, Ele vai trazer revelação, Ele vai te dar entendimento, para que você não viva mais preso ao passado, mas que você possa prosseguir para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação do Senhor sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém? Então vamos ler. Os homens das cidades disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Preste atenção, a primeira coisa que você vai ver aqui é que a cidade, ela era estéril. Por que ela era estéril? Já adiantei, há 300 anos antes desse momento, Josué havia liberado uma palavra. Lá em Josué capítulo 6, versículo 26, olha o que a palavra de Deus ainda nos diz. Josué 6, 26 diz: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer:
maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, às portas. Preste atenção. Em outras palavras, ele estava dizendo: vai morrer o primogênito e vai morrer o mais novo. Olha a palavra maldita que foi liberada. Olha que palavra dura. Alguém pode perguntar: pastor, e isso aconteceu? 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. A palavra de Deus por si só responde. Olha o que a palavra de Deus nos responde a respeito do cumprimento da maldição. 1 Reis 16, 34 diz: em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs às portas. Morreu Secube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Preste atenção, havia uma maldição sobre a cidade. Mas você precisa entender, eu e você já não estamos mais debaixo de maldição. Alguém pode dizer amém? Hoje é dia de você confessar, hoje é dia de você crer que você é abençoado com toda sorte de bênçãos, que não existe mais maldição sobre a sua vida. Eu vim aqui para te contar nessa noite que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si toda maldição. Ele levou sobre si todo o pecado. Ele levou sobre si para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Alguém pode dizer amém? Eu estou te contando porque é o que está escrito. Gálatas capítulo 3, versículo 8 ao 10. Olha o que a palavra de Deus diz: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quantos aqui são da fé? Não, vou perguntar mais uma vez: quantos aqui são da fé? Mas olha como que o texto continua: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Há uma promessa para nós. A promessa é que você não deve mais andar debaixo da lei. Por que você não deve andar debaixo da lei? Porque o Senhor te resgatou da maldição da lei. Olha o que está no versículo 13. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Significa que os da fé são abençoados com a bênção de Abraão. Quantos aqui são abençoados com a bênção de Abraão? Preste atenção, significa que nós não devemos mais viver debaixo da lei. Nós não devemos mais viver debaixo de condenação. Você não é mais estéril. Você não tem que mais viver condenando a si mesmo. Você não tem que mais viver debaixo da acusação do diabo. E você terminou o semestre, começando um novo semestre, falando para você mesmo: não tem jeito, não vai dar certo, não vai acontecer. Eu vim aqui para dizer o contrário: vai dar certo. Você vai ser abençoado. Tudo quanto você fizer, você vai experimentar da bênção de Deus na sua vida. Porque a bênção de Abraão já chegou até você. Tudo quanto você fizer, faça na graça. Experimente do favor abundante. Experimente da graça abundante em todas as áreas da sua vida. Esse é o favor imerecido. E tudo isso é pela fé. Alguém está comigo nessa noite? Estou te contando algo muito sério. Não levante de manhã e fala: eu estou debaixo de maldição. As coisas não acontecem comigo, por quê? Porque tem uma maldição sobre a minha vida. Não, pelo contrário, levante pela manhã, acorde e declare: eu sou abençoado com a bênção de Abraão. Eu estou te contando algo que muitos ainda não perceberam. Tem muitos cristãos que estão vivendo no tempo da graça, mas andando debaixo da lei.
Tem muitos cristãos que estão aqui hoje. Você ouve a mensagem da graça, mas ainda está preso no quê? Na maldição hereditária. Ah, porque com meu pai foi assim, com meu avô foi assim, e vai ser assim comigo. Deixa eu te falar uma coisa: rejeite hoje mesmo da sua vida, rejeita a maldição hoje mesmo. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da bênção, o normal é que haja fecundidade, o normal é que haja multiplicação. E hoje eu vim aqui dizer para você: você vai frutificar, você vai prosperar, vai multiplicar as bênçãos de Deus na sua vida. Aquela cidade, ela era estéril. Ela era estéril porque estava debaixo de uma maldição. Mas você não. Alguém pode falar: pastor, o que eu posso experimentar através da bênção de Deus? Eu quero falar pelo menos 4 coisas com você. A primeira coisa que você precisa saber é que há uma bênção de fecundidade. Você pode observar, eu comecei falando justamente isso aqui. Em cada dispensação, você vai ver que o Senhor começa liberando uma bênção. E todas as vezes que o Senhor libera a bênção vem com a fecundidade. Vai ser abençoado. Você vai ver com Adão, pode observar, com Adão foi para que ele tivesse filhos naturais. Alguém vai falar: pastor, e nós? Eu vou te falar uma coisa: você vai ser abençoado com filhos naturais, com filhos espirituais. Você vai ser abençoado com prosperidade, você vai ser abençoado com saúde, porque tudo isso é a bênção de Deus para nós. Olha o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Olha o que a palavra de Deus diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente, mas o último Adão, porém, ele é o quê? Espírito vivificante. Deixa eu te contar algo poderoso aqui para você nessa noite. Hoje é dia do Espírito Santo fluir através de você. Há uma unção que flui do seu interior. Lá em João capítulo 7, versículo 38, o que a palavra de Deus diz? Que quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios. Ah, eu tenho profetizado isso. Vai fluir rios de vida, vai fluir rios de unção, vai fluir rios de sabedoria, vai fluir tanta fecundidade, tanta bênção. Sabe por quê? Porque você é uma fonte a jorrar. Alguém está comigo nessa noite? Você é uma fonte de vida, você é uma fonte de unção, você é uma fonte de fé, você é uma fonte de multiplicação, porque é a promessa de Deus. Lá em Gênesis 28, olha o que a palavra de Deus diz, Gênesis 28, 3: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Deixa eu te falar uma coisa: essa é a bênção para nós, cada um dos que estão aqui hoje, do menor ao maior. Há uma bênção de Deus para você. Você precisa tomar posse na sua vida, você precisa crer que o Senhor quer te abençoar. Por quê? Porque Ele te chamou para isso. Alguém pode dizer amém? Eu gosto desse texto, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Preste atenção, tudo depende da fonte. É a fonte. Você quer ser fecundo? Olhe para a fonte. Sua fonte está nele. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Efésios 1:3. Efésios 1:3, a promessa de Deus para mim e para você é: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Quero falar para você nessa noite: você é abençoado. Não, vou repetir: você é abençoado. Hoje é um tempo de recomeço. Hoje é tempo de Deus começar algo muito grande na sua vida. Eu vim aqui para liberar essa palavra de vida sobre você. Nesse segundo semestre, você vai experimentar da fecundidade do Senhor na sua vida. Mas há uma segunda bênção. Há uma bênção de prosperidade. Você sabe, aquela cidade lá de 2 Reis, ela não era próspera.
Por que ela não era próspera? Porque como não tinha água, não tinha agora agricultura. Se não tinha agora água e não tinha agricultura, não tinha como ela ser abençoada. Por quê? Porque não cria na bênção do Senhor. Ficaram presos na maldição. Mas você sabe que eu gosto muito, porque a Bíblia fala de uma circunstância onde os discípulos eles estão apavorados. E eles viram para o Senhor e falam para o Senhor: Senhor, despede a multidão, já faz tarde, nós não temos comida para alimentá-los. O Senhor vira para os discípulos e fala para eles: dai voz de comer, dá comida para eles. Aí eles viram para o Senhor e falam: Senhor, não tem nada, só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu gosto desse momento, porque isso aqui é uma aula para nós. Essa é uma aula da prosperidade. Alguém pode falar: pastor, como assim? Preste atenção, você vai ter suprimento aqui. Você vai ter o suprimento do Senhor, que é a terceira coisa. Você fala: pastor, como assim? Você sabe, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 14, versículo 19. 14, 19 ele diz: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixinhos, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Olha para cá, tem muita gente que ainda fica preso à maldição, e só para reclamar. Estou cansado dessa vida, estou cansado dessa casa, estou cansado dessa família, eu estou cansado de tudo que eu tenho, e não passa a abençoar, não passa a agradecer. Olha, preste atenção, para os discípulos era apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas para o Senhor era o sinal da bênção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, para de murmurar. Você está começando um novo semestre, você está começando um novo tempo na sua vida. Para de reclamar, para de acordar de manhã e falar que não vai dar certo, para de falar que não é para você, para de falar que não tem jeito. O irmão me procurou agora no final do primeiro culto, falou para mim, falou: pastor, essa palavra foi para mim. Eu falei: amém, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou: pastor, estou com um problemão para essa semana. Eu falei: qual que é o seu problema? Ele falou para mim: pastor, eu tenho que entregar minha casa até quarta-feira, ainda não consegui outra casa. Eu falei para ele: creia no milagre, creia que a bênção vai ser maior sobre a sua vida. E eu vim para liberar essa palavra para você hoje. Eu não sei qual é a dificuldade dessa semana, eu não sei qual que é a dificuldade desse semestre, mas creia na provisão do Senhor. Há uma provisão de bênçãos para você, da mesma maneira que Ele quer te prosperar. Você sabe que uma coisa está ligada à outra. Eu fico olhando para isso, eu fico olhando para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão rica. Você fala: pastor, como assim? Lá em Gênesis capítulo 26, Isaac estava numa posição parecida. Isaac estava numa situação delicada. Havia seca na terra, ninguém estava produzindo, ninguém estava sendo enriquecido. Mas a Bíblia fala que naquele ano Isaac plantou. Parece que era uma loucura o que ele estava fazendo, parece que estava indo contra ao que todo mundo estava fazendo. Mas olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, 12, a Bíblia diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha o que a Bíblia diz: enriqueceu-se o homem e prosperou, ficou riquíssimo. Eu gosto dessa palavrinha. Deus mudou a sorte de Isaac em um ano. Pastor, mas ele já era abençoado, mas agora ele se tornou uma pessoa riquíssima, e possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Você sabe, não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa, não tem jeito. Essa é uma das coisas que vão acontecer com você. Na medida que você é abençoado, as pessoas vão passar a ter inveja de você. Mas você sabe, coisas boas também acontecem nesse momento. Porque a quarta coisa que eu quero te mostrar, que acontece aqui com quem é abençoado, é que ele é honrado. Fala para a pessoa do seu lado, fala: prepare-se, Deus vai te honrar. Pastor, como que Deus vai me honrar? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2.
Olha o que a Bíblia diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, eu vou te honrar. Preste atenção, prepare para ser honrado pelo Senhor. Prepare para ser colocado em posição de honra, porque Ele vai te abençoar, Ele vai abrir portas, situações que parecem muito difíceis de resolver, Ele vai resolver. Parece que talvez você está no final da fila, mas sabe o que vai acontecer? Deus vai te colocar lá na frente, na posição da bênção. Eu estava contando isso hoje. Esse tempo, fui lá no VaptVupt. Precisava resolver uma situação lá. Não tinha agendado. Cheguei com a cara dura para a mulher. Eu cheguei para a mulher, falei para a mulher, moça, precisava resolver isso aqui, essa situação. E aí ela falou assim: você fez agendamento? Eu falei: não fiz não. Ela falou: então você tem que ir para a internet e tem que fazer um agendamento, mas você só vai conseguir para daqui uma semana. Eu falei: uma semana? Para resolver isso aqui? Ela falou: uma semana para fazer o agendamento. Sério, eu estava virando, dando as costas para sair. Na hora que eu estava saindo, um irmão virou e falou: ô pastor Radamés, tudo bem? A honra, a bênção chegando. Aí eu falei: tudo bem, como é que você está? Ele falou: ué pastor, o que você está fazendo? Eu falei: rapaz, eu precisava resolver um negócio aqui, mas não vai dar certo. Ele falou: vem comigo. Eu falei: vamos. Eu entrou numa sala, entrei com ele na sala, ele abriu o computador. E aí ele pegou e está lá no computador, tirou um papelzinho para mim e falou assim: pode aguardar, em 5 minutos só vai ser atendido. Eu falei: ô maravilha. Deixa eu te contar, eu não sei o que você precisa. Eu sei que a honra de Deus, ela vai vir em cada uma das suas necessidades. Eu sei que o Senhor, Ele vai te abençoar. Alguém vai falar: pastor, não é bem assim. Deixa eu te falar, é sim. É sim. Eu gosto da história de José. José é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. A Bíblia fala e narra a história de José. José é alguém que passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas adversidades. Mas sabe o que eu louvo a Deus pela vida de José? É porque em todas elas, José sai triunfante. Ele sai para ser exaltado, ele sai para ser abençoado. Eu estou te falando porque é assim que vai acontecer comigo e com você. Você vai ser colocado na posição da bênção, na posição da honra. Alguém pode dizer amém? Mas não para por aí. Alguém vai falar: pastor, como assim? Quando você volta lá para o texto de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 19, os homens viram e falam o seguinte: eis que é bem situada esta cidade. Sabe aquela coisa? É bem situado, mas está morta. É bem situada, mas não tem vida. É bem situada, mas tem maldição. Você sabe que me leva e me remete rapidamente para o aspecto espiritual? Porque uma das causas da esterilidade é justamente a falta de perdão. É a falta de um liberar, é a falta de uma realidade espiritual. Eu estou te falando porque, olha, tem muitos cristãos que não têm tido uma vida espiritual. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o que a palavra de Deus diz? Você vive, mas está morto. Parece que é, mas não é. Eu estou te contando algo muito sério, porque pode até parecer um povo bem aparentado, pode até parecer um povo próspero, pode parecer que tem uma posição privilegiada, mas deixa eu te falar uma coisa: se não tem a bênção do Senhor, não tem nada. Não tem nada. Isso significa que nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos lançar fora a justiça própria, lança fora a maldição, lança fora a lei, lança fora a justiça própria, lança fora o orgulho, lança fora a motivação errada, lança fora o coração amargurado, lança fora todo o ressentimento. Deixa as coisas que para trás ficam. Vamos avançar, filho. Alguém está comigo hoje? Vamos para o final, vamos alcançar o prêmio. Sabe, começa a focar no Senhor. Você quer ter realidade espiritual? Você quer ter uma vida divina? Você quer ter ouro? Então eu vou te falar uma coisa: deixe que Cristo cresça em você.
Deixe que Ele ganhe forma em você a partir de agora. Que nesse segundo semestre você possa servir. Deixa eu te falar uma coisa: quando eu perco, Ele ganha. Quando eu sirvo, Ele ganha. A minha vida é para Ele, o meu coração é dele. É isso que o Senhor está nos chamando. Mas tem muita gente preocupado. Ele está o tempo inteiro querendo achar um culpado. Eu não tenho isso por causa do meu pai. Não prosperei por causa da minha família. Não prosperei porque não teve uma oportunidade. Eu não estudei por causa disso. Não sei o que, por causa disso, daquilo. Olha para cá. Você quer achar um motivo ou culpado por você não ser estéril, por você ser estéril. Deixa eu te falar, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Para de querer achar culpado. Decida hoje. Deixa Cristo ganhar forma. Sabe, você precisa lembrar disso. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós contemplamos. Então eu vou te chamar hoje, que nesse segundo semestre você passe a contemplar o Cristo. Você mire a sua vida nele. Você possa virar os seus olhos para Ele. Ele não está chateado, Ele não está magoado, Ele não está irado com você. Pelo contrário, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você desfrutar da bênção de Deus, da unção de Deus, do favor de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém? Mas o texto diz, volta lá, 2 Reis, capítulo 2, no versículo 19. O texto diz: porém as águas são más, amargas. Preste atenção. As fontes de águas, elas nos falam de duas coisas na palavra de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia fala das fontes do coração. E olha o que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pastor, como assim? Olha para cá, isso aqui é sério. Tem muita gente que tem o coração errado. Tem muita gente que ainda fica olhando para a causa, mas não olha para dentro. Eu vou te falar uma coisa, eu gosto da história de Jacó. Jacó é um exemplo clássico de alguém que foi abençoado pelo Senhor. Porque ele era certinho? Não. Jacó foi abençoado por causa do coração. Eu gosto dessa história. A Bíblia narra a história de Jacó, e ela fala que quando o Senhor perguntou o nome de Jacó, ele foi sincero. E o anjo aparece diante dele e pergunta: qual o seu nome? Ele fala: Jacó. Jacó significa mentiroso, usurpador, enganador. Ou seja, ele chegou diante de Deus e falou: olha, a minha conduta é errada. Mas você sabe, ele foi sincero diante de Deus. Ele falou: mas eu não vou te deixar ir embora antes que me abençoe. Eu quero ser abençoado. Muda a minha história hoje. Você sabe que algo poderoso aconteceu naquele momento. Jacó foi abençoado, e a Bíblia fala que o seu nome foi mudado. Ele se transformou agora em Israel, príncipe de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é o mesmo que acontece com Esaú. Não é o mesmo. Alguém vai falar: pastor, como assim? O que aconteceu com Esaú? A Bíblia fala que Esaú, ele não tinha um coração para Deus. Ele não tinha um coração para a bênção. Ele era alguém natural. A Bíblia fala que certo dia ele chegou da caçada com fome, não pegou nada, chegou com fome. E aí você vai ver que seu irmão vira para ele, fala assim: olha, eu vendo o direito da primogenitura por um prato de comida. A Bíblia fala que ele vendeu por um prato de lentilha. Observe o coração, não está preocupado com a bênção, não está preocupado com as fontes. A fonte dele aquilo não valia nada para ele. Preste atenção, tem muita gente vivendo dessa maneira. Tem muita gente vivendo com as fontes contaminadas. Tem muita gente que tem tido uma fonte cheia de orgulho, uma fonte que clama por posição, uma fonte que está clamando o tempo inteiro. Não, tem que olhar para mim, tem que me reconhecer. Preste atenção, essa não é a fonte do Senhor. A motivação do seu coração, ela deve ser por amor. Você sabe, as fontes começam no Senhor. Eu vou te falar uma coisa:
Volte os seus olhos para Ele, volte os seus olhos para o Senhor, coloque o seu coração nele, receba o amor dele hoje. Deixa eu te falar uma coisa, Ele não está magoado com você, Ele não está irado com você, não, não. Decida tomar a ceia hoje e falar: eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Pai que me abençoa, eu tenho um Pai que tem pensamentos bons a meu respeito. Deixa eu te falar uma coisa, na medida que você recebe esse amor, você quer retribuir. Você que é líder de célula, deixa eu te falar algo poderoso nessa noite. Sinta-se amado na sua célula, sinta-se amado pelo Senhor. Você vai ver o que vai acontecer, porque se a sua fonte for boa, seu coração é abençoado, e se o seu coração é abençoado, pessoas vão querer andar com você, pessoas serão atraídas por causa do Senhor. É Cristo em vós. Oh filho, é tão sério isso, mas é tão poderoso. Mas a Bíblia fala de uma segunda fonte. A segunda fonte que a Bíblia fala, ela fala justamente do fluir do Espírito Santo. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz: porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Preste atenção. Qualquer tentativa, qualquer estratégia humana não vale nada se não tiver o Espírito Santo. Quando o texto está falando aqui, olha, cavaram cisternas rotas, significa que essas cisternas elas eram rachadas, elas não retinham a presença, elas não retinham a água. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que está vivendo uma vida dessa maneira, está vivendo uma vida sem a presença do Espírito, está vivendo uma vida sem a unção do Espírito. Oh filho, muda isso hoje, passa a ter uma vida cheia do Espírito. Eu estou te convidando hoje a mudar a estratégia. Deixe as coisas que para trás ficaram. Vamos avançar, vamos relacionar com o Senhor, vamos andar com o Senhor, vamos servir o Senhor. Eu vou te falar, Ele tem nos chamado para isso, que eu sinto no meu espírito, é o Senhor nos chamando para intimidade. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5,18. Efésios 5,18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enche-se dele, canta, adore, busque a presença de Deus. Sabe, nesse novo semestre, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de falar das coisas do passado, pare de ficar pensando das coisas que você aprontou, de onde você errou, da onde você caiu. Pelo contrário, sacode a poeira, levante a cabeça e ande em novidade de vida. Estou te contando hoje, nesse dia de ceia, venha desfrutar do Senhor. Comece um novo tempo na sua vida, comece um novo tempo de intimidade com o Espírito Santo. Lucas, olha o que Lucas 24:49. Eu falei do Lucas aqui, teve um Lucas que fez assim, achou que eu estava chamando ele. Vigia, Lucas, vigia. Mas olha o que a Bíblia diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste bastante atenção. Isso fala de viver uma vida diária cheia do Espírito. Isso fala de viver uma vida sem culpa, sem condenação. Isso fala de você saber que você é amado. Você precisa saber que você é perdoado, você é justificado. Preste atenção, o rio precisa fluir na sua vida, o rio quer crescer na sua vida. Eu estou te contando porque você que é líder de célula, você que é um discipulador, você que é um anfitrião, há uma bênção para você. Mas todos que estão me ouvindo aqui nessa noite, você precisa saber disso. Há uma unção disponível para você. Você só precisa querer, você só precisa buscar. Para com essa coisa: ah, porque eu sou estéril, ah, porque para mim não tem jeito, ah, porque para mim não vai acontecer. Não aceite essa mentira. Não aceite o ataque do diabo. Pelo contrário, decida hoje. Comece a profetizar a partir desse domingo: começou o melhor tempo na minha vida.
Eu terminei o culto da semana passada falando isso, e eu estou aqui para te dizer nessa noite: é só o começo, é só o começo. Vem muito mais bênçãos daqui para frente. O Senhor vai te abençoar com muita unção, muita vida, muito propósito, porque o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Alguém pode dizer amém? Mas você sabe, Eliseu então, volta lá para a 2 Reis. Já estou caminhando para o meu fim. Quero orar com você. Aí em 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 20, Eliseu pega e diz: trazei um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Observe, olha que coisa poderosa. E aí o texto diz, continua para mim, versículo 22: ficaram pois saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Pastor, o que significa o sal na palavra de Deus? O sal, ele é proferido lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. O Senhor libera uma palavra sobre nós. Olha o que ele diz lá em Mateus 5, 13: vós sois o sal da terra. Você é sal. Você é sal. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Tem algumas coisas que você precisa saber a respeito desse sal, porque esse sal tem alguns aspectos, e isso fala do nosso testemunho. Você sabe que o sal, ele é para dar sabor. Eu não sei quanto a você, mas eu oro todos os dias. Eu oro para ter uma vida que dá sabor. Eu quero ter uma vida que expresse a Cristo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos: como é bom andar com pessoas felizes. Como é bom andar perto de gente que é feliz. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu fico olhando para as coisas que nós fazemos aqui no Garavelo, eu fico empolgado. Vou fazer festa de multiplicação, e barulho e festa, vozes, relâmpagos e trovões e muita alegria. Sabe, eu tenho que fazer uma menção especial nessa noite aos nossos discipuladores, aos nossos líderes. Você sabe, é tão bom. Eu falo isso para os irmãos. Nós fizemos esse arraiá nesses 2 dias, uma festa cheia. Mas esses líderes, discipuladores, os irmãos, literalmente, saíram do conforto para vir servir. Muitos serviram financeiramente. Muitos ficaram aqui no sol, batendo martelo. E não só isso, vem à noite para a festa, vem e fala assim: não, nós estamos indo para brincar. Pastor, como é que é para brincar? Tem que ser caracterizado? Então tá bom, então vamos colocar uma roupa engraçada e nós vamos brincar, porque nós somos assim. Nós somos daqueles que dão sabor. O mundo está carente de gente assim. Semana passada meu filho está aqui. Eu fui com ele no aniversário lá no Goiânia Shopping, de um amiguinho da sala. Nós chegamos, o menino veio e deu um abraço tão forte nele. E eu olhei para minha mulher não soube responder, e nós ficamos assim. Eu falei: não, os meninos de certo estão chegando, daqui a pouquinho vai chegar os meninos. E aí, nós deixamos ele, nós saímos. E quando deu a hora do aniversário, do parabéns, nós voltamos. Estava tendo um outro aniversário juntos. E nós chegamos, quando nós chegamos, nós falamos: opa, peraí, pelo menos hoje, pelo menos os amigos de certo vieram. E está cheio de gente aqui. Para nossa surpresa, a maioria dos amigos não foram. Você sabe,
Às vezes a sua presença vai fazer toda a diferença. Eu lembro que quando aquela mãe foi despedir da minha mulher, ela deu um abraço na minha mulher, o amigo deu um abraço no meu filho, e eu olhei para aquela cena e falei: esses estão dando sabor para essa terra. Nós precisamos de gente que dá sabor. Eu quero louvar a Deus, você que esteve na festa conosco, eu quero te falar, você abrilhanta a festa, além de você contribuir. Eu quero te falar que você abrilhanta a festa, porque imagina só, nós preparamos tudo, nós organizamos barraca, organizamos as comidas, preparamos a festa, e na hora da festa, não vem ninguém. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Ontem no final da festa, não tinha mais comida para vender na nossa festa. Alguém pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Mas você sabe, há uma outra característica do sal. O sal, ele mata os germes. Pastor, como assim? O sal, ele vem para matar todo germe de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza, o germe da culpa, da condenação. Pastor, como assim? Preste atenção. Quando você libera uma palavra de graça, quando você libera uma palavra de vida, você transforma o ambiente, você transforma a situação. Eu não sei como que Deus vai te usar, mas Deus vai te usar. A minha palavra para esse segundo semestre é que nós seremos canais liberados do poder de Deus. Eu estava contando isso aqui também, esses dias para trás. Eu não vi. Eu fechei um cidadão no trânsito, e ele parou do meu lado, e ele começou a me xingar, e falar, e reclamar. Você sabe, né? Eu baixei a cabeça, olhei para o homem e falei: moço, me perdoa, não foi minha intenção, não foi minha intenção te fechar, mas eu encostei no seu carro, tem algo que eu posso fazer, eu quero te pedir perdão, me perdoa, me desculpa, não foi, não queria, jamais, só me perdoa. Ele mudou o tom. Ele falou: moço, me perdoa também por falar assim com você, me desculpa, vamos embora. Deixa eu te falar, precisamos ser um povo mais abençoador, gente que arranca os germes. Enquanto o mundo está falando de lei, olho por olho, dente por dente, tem que matar, tem que sofrer, tem que condenar. Não, seja você um instrumento nas mãos de Deus, seja você um instrumento de perdão, seja você um instrumento de amor, seja você alguém que manifesta o Cristo que está dentro de você. Alguém pode dizer amém? Mas a terceira coisa que o sal ele faz é preservar a comida. Pastor, quando que nós preservamos a comida? Deixa eu te falar, eu falei disso aqui agorinha. Quando você ainda vive uma vida misturada, você está vivendo o tempo da graça, mas quer viver na lei. Tem muitos irmãos que ainda estão consumindo muita lei. E aí você vem para o culto no domingo, o pastor vira para você e fala: você é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Você participa da ceia e você fala: agora vai. Aí na segunda-feira, no primeiro ataque do diabo, aí você fala: Deus pesou a mão. Da onde você tirou que Deus pesou a mão, filho? Da onde você tirou que Deus está chateado com você? Preste atenção, é gente que está misturando lei com graça. É gente que ainda está nessa guerra, batalha interior. Deixa eu te falar uma coisa: não aceite mais essa mistura, não. Não aceite mais esse ataque do diabo na sua mente, não. Não é porque as coisas não aconteceram hoje que Deus não vai fazer amanhã. Preste atenção, a porta que Ele fecha é porque Ele tem uma porta melhor para você lá na frente. Ele vai abrir uma porta maravilhosa. Eu estou te falando porque é promessa de bênçãos. Você deve viver a sua vida crendo na promessa, no favor imerecido. Você precisa tomar posse todos os dias. Preste atenção, essa é a verdade. É Cristo em vós. Isso é fruto de um relacionamento íntimo. Isso é fruto de um relacionamento pessoal. O Senhor está nos chamando para isso. Mas a quarta coisa que você pode perceber no sal é que o sal também ele desperta sede. Pastor, quando que vai acontecer isso? Deixa eu te falar uma coisa.
nós seremos muito frutíferos na medida que nós despertarmos a fome nos outros por Jesus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos aqui ministrando o Evangelho da Graça toda semana. E vou te contar, não existe outro assunto. Não espere que eu vou pregar aqui para você autoajuda, não. Eu não vou ser aqui um profissional, um coach, um professor, não. Eu vim aqui para te pregar Cristo. Hoje eu estava até lembrando disso. Eu até postei lá no vídeo da videira Caravela. Eu vi um vídeo essa semana. Eles pegaram as garrafas de água, pegaram os rótulos, colocaram o versículo de Mateus e foram para um lugar estratégico. E eles começaram a servir as pessoas com água. E eles falam: essa água vai matar a sua sede, mas há uma água que no dia que você experimentar dela, vai mudar a sua vida. E eles convidam as pessoas para irem para os cultos. Você sabe que eu fiquei pensando nisso hoje? Eu vou convidar os pastores para fazer isso. Quem sabe nós pegarmos no sábado de manhã aqui, fazer um arrastão lá na Igualdade, comprar umas 1000 garrafas de águas. Você vai comigo? Não, vou perguntar mesmo, você vai comigo? Olha para cá. Nós estamos aqui para despertar sede nas pessoas. Nós estamos aqui para sermos canal liberado da vida de Deus, para que pessoas sejam atraídas. Eu tenho orado por isso. Eu tenho orado para que você expresse a Cristo. Talvez não será com uma estratégia tão pequena, uma garrafinha de água que custa aí o quê? R$1,50, sei lá. Eu só estou te falando do coração. Quando nós tivermos isso na nossa vida, preste atenção, você vai estar despertando a sede nas pessoas. Mas você sabe, eu encerro falando isso aqui para os irmãos. No final do texto de Mateus, o texto diz que o sal pode perder o sabor. Pastor, quando que o sal perde o sabor? Ele perde o sabor quando há essa mistura. Quando eu começo a pensar nas coisas do mundo. Isso logo me remete à mulher de Ló. Não precisa projetar, pode deixar aí. Mas lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26, a palavra de Deus diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O sal, ele perde o sabor quando ele entra com misturas de substâncias. Ele perde o sabor, ele se torna algo inapropriado. Por quê? Porque agora ele misturou. Estou te falando. Talvez você chegou aqui hoje cheio de mistura, cheio de condenação. Talvez você entrou aqui hoje e o mundo tem te fascinado. Talvez você chegou aqui e as paixões pelo dinheiro, as paixões as coisas do mundo têm tomado tanto o seu coração. Mas hoje eu quero liberar essa palavra de vida sobre você. Vai começar um melhor tempo na sua vida. Hoje é dia de você participar da aliança. Sabe o que é mais poderoso nesse texto? Sabe o que é mais poderoso na palavra de Deus? É porque a palavra de Deus por si só, ela se explica. E lá em Levíticos capítulo 2, versículo 13, 2:13. Levíticos capítulo 2, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Olha para cá. Eu quero dizer para você que hoje, ao participar da ceia do Senhor, você está participando do sal da aliança com Deus. Hoje eu quero te convidar a começar o melhor segundo semestre da sua vida. Hoje eu quero te convidar a experimentar da provisão em cada área da sua vida.